Certo, pessoal, feliz quarta-feira. Então, Nick Fuentes, caso você não tenha ouvido falar dele, é o líder do movimento Griper Online. Bem, ele foi doxado na semana passada. Esse é um termo que significa que o endereço pessoal dele foi vazado online e alguns ativistas feministas de esquerda decidiram aparecer na casa dele e uma delas resolveu tocar a campainha e confrontá-lo. Aqui está uma foto dela em resposta. Nick Fuentes usou spray de pimenta nessa mulher. Essa mulher que você está vendo aqui, ela foi atingida com spray de pimenta. Eu não estou rindo, você está rindo. Mas é claro, a questão moral que se coloca diante de nós é se essa foi ou não a reação correta que ele deveria ter tido. Vamos discutir isso em notícias relacionadas. Parece que a eleição do Trump usou spray de pimenta nos índices de audiência da MSNBC e da CNN, pois agora anunciam demissões em massa e venda corporativa. Parece que a era da propaganda do governo está chegando ao fim. Mas antes, promessas feitas, promessas cumpridas. Porque Donald Trump acabou de anunciar um departamento totalmente novo de eficiência governamental que vai se concentrar em desmantelar outros departamentos do governo que não precisamos, apenas gastos desnecessários. E ele será liderado. Eu tenho VK Ramaswamy e Elon Musk. E este é um ótimo momento para lembrar você de que, quando se trata de gastos do governo, você simplesmente não odeia esses políticos o suficiente. E eu vou mostrar o porquê. Bem-vinda, Candace. Certo, antes de começarmos, quero apenas mencionar que a reunião aconteceu, quero dizer, Donald Trump, o presidente Donald Trump, passou 2 horas se encontrando com Joe Biden no Salão Oval. E Melania Trump, nossa gangster residente, ignorou completamente sua esposa, Joe Biden. Não houve chá entre outra Jill Biden e Melania. Mas sim, essa reunião entre, eu diria as mentes, mas meio que o que sobrou da mente de Joe Biden. E Donald Trump aconteceu no Salão Oval. Mas eu preciso te mostrar rapidamente esse vídeo que está circulando, porque só veja como Joe Biden parece feliz. É incrível. Isso é só a imprensa se aproximando deles após a reunião. Olha isso. Ele parece uma criança com o pai. Ele está tão feliz. As pessoas estão dizendo que acham que Joe Biden talvez tenha votado no presidente Trump. E eu acho que isso é totalmente plausível. Eu sinto um alívio. Ele está simplesmente tão cansado de fingir ser o presidente dos Estados Unidos. É tão constrangedor para ele. E a família dele mal consegue subir as escadas e ele está tropeçando e caindo o tempo todo. E ele está tipo, oba, agora posso ir para uma praia em Delaware para sempre e me aposentar. E nós estamos felizes por você, Joe Biden. E nós entendemos totalmente por que você votou no Trump. Certo, agora de volta ao assunto. Porque deixa eu te contar uma coisa. Como eu disse no início do programa, você não odeia o seu governo o suficiente. Tipo, eu sinto que meu público está muito consciente e entende que somos praticamente todos escravos, sendo comandados por um cartel global criminoso financeiro e farmacêutico. Mas eu prometo que depois deste episódio, o seu desgosto pelo governo vai atingir novos patamares. Por quê? Ok, deixa eu te atualizar. Há muito tempo se especula que Trump traria Elon Musk e Vivek Ramaswamy para o novo governo. E agora que ele venceu, muito do que esses dois disseram publicamente sobre o governo em geral e como eles o consertariam se tornou cada vez mais relevante. Então aqui está Elon Musk. Isso foi apenas no mês passado, durante uma participação dele no programa do Tucker Carlson. Ouça o que ele tinha a dizer. A gente só precisa olhar para todas as agências federais e perguntar: será que realmente precisamos, seja lá quantas forem, 428 agências federais? Existem tantas que as pessoas nem sequer ouviram falar e que têm áreas de responsabilidade sobrepostas. Acho que deveríamos, não sei, provavelmente deveríamos eliminar algumas. Quer dizer, há mais agências federais do que anos desde a criação dos Estados Unidos, o que significa que criamos mais de uma agência federal por ano, em média. Isso parece muito... Sucesso. Isso é muito. Isso é muito. Então deveríamos, isso parece loucura. Acho que deveríamos conseguir nos safar com 99 agências? Não sei. Isso parece muito com muitas agências. É muita coisa. Sim. 2 por estado. Isso é. Sim, exatamente. Deveríamos ter menos agências e elas certamente não deveriam ter responsabilidades sobrepostas. Então precisamos de algum tipo de... Só precisamos de uma revisão das regulamentações para dizer quais são sensatas e quais não são. Então, caso você tenha perdido, temos 428 agências governamentais. Você consegue nomear todas elas?
Você consegue nomear ao menos 10 delas? É simplesmente absurdo pensar que o governo cresceu tanto assim. E, obviamente, à medida que o governo cresce, o indivíduo diminui. Porque você, toda vez que vai trabalhar, tem que pagar essas agências e fica se perguntando, o que elas estão fazendo? A gente não consegue nem tapar um buraco na rua a tempo. Olhamos para todos os lugares dos Estados Unidos. Está ficando tão feio. E como eu disse, estamos sendo taxados até a exaustão. Quero dizer, o que exatamente essas pessoas estão fazendo? Esse é um dos motivos pelos quais me envolvi, você deve se lembrar, no início da campanha presidencial de Teakek Ramaswamy. Eu gostava do fato de ele ser rico. Sei que você está pensando, você gostava que ele era rico? Sim, porque nossas mentes estão tão distorcidas em relação a isso. É bom ter pessoas ricas concorrendo a cargos públicos, porque assim você sabe que, quando as manda para Washington, elas não estão indo lá para ficar ricas. Elas já fizeram seu dinheiro. E eu gostava que ele falava sobre esse assunto, sobre como precisávamos cortar o orçamento do governo. E você também pode ouvi-lo no Tucker Carlson. Ele participou há alguns meses para falar sobre como precisávamos demitir todos esses burocratas. Ouça só. A deportação em massa de milhões de burocratas federais não eleitos da burocracia de Washington. E eu realmente acho que é isso que vai salvar este país. Será que dá para fazer isso? Acho que na verdade dá, sim. Você não pode demitir. Todos nós podemos ser demitidos. Eu já fui demitido muitas vezes. Tenho certeza de que você acabou de perder uma corrida presidencial, como todos nós. O único grupo que não pode fracassar, que realmente tem estabilidade, não são os professores de Harvard. nem mesmo. Não é nem um pouco. São burocratas federais. Não, Amy Wax acabou de conseguir. Você sabe, a estabilidade não é proteção alguma comparada à proteção do governo federal. O emprego. Então, a única diferença é que, antes de tudo, temos um presidente que, na minha opinião, tem a coragem de realmente intervir e fazer isso. Mas a segunda coisa é que, na verdade, temos um. Não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas, na verdade, temos um cenário legal com a atual Suprema Corte que nos permite fazer o que não poderia ter sido feito no último meio século. Eles têm o direito moral de trabalhar em casa 10 horas por semana às nossas custas, por um salário muito mais alto do que o americano médio. Absolutamente. Então, o engraçado é que eles têm um direito moral. Não pode reclamar. Você realmente levantou uma dimensão muito interessante disso. Se você simplesmente determinasse que eles realmente têm que comparecer ao trabalho de segunda a sexta-feira, eu sei, ideia radical. Eles não vão pro Trabalho. Muitos deles pediriam demissão assim, certo? Só esse passo já bastaria. Você nem precisa falar. Falar sobre demissão em massa, êxodo em massa. Basta dizer que eles têm que voltar 5 dias por semana, das 8 às 18 horas. Como muitos americanos, a maioria dos que trabalha duro para ganhar a vida neste país apenas comparece fisicamente ao trabalho. Na verdade, você tem cerca de 25% da burocracia federal ali. Então essa é uma primeira coisa fácil. Ok? Mas ainda não respondemos a pergunta sobre o que exatamente todas essas agências estão fazendo. Então não sei se vocês estão cientes disso. Alguns de vocês talvez não acompanhem a política do governo tanto quanto eu ao longo dos anos. Mas o senador Rand Paul, que por acaso é uma lenda, faz esse festival anual em que ele divulga ao público um relatório sobre o desperdício do governo. Ele só quer que você saiba em que o seu governo está realmente gastando dinheiro. Você está pronto para odiá-los para sempre? Porque se você está ouvindo isso depois de um longo dia de trabalho, sabendo que basicamente 45% de tudo o que você ganhou vai para o governo, deixa eu te dizer, você vai ficar muito irritado, porque minha mandíbula simplesmente cai toda vez que eu descubro isso. Quanto mais eu descubro sobre no que estamos gastando, ok, vou começar devagar. Isso é de acordo com o relatório dele. De acordo com o Escritório de Orçamento e Gestão, o governo federal gasta mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares por ano para manter 77 mil prédios vazios. Ok, 1,7 bilhão de dólares por ano do nosso suado dinheiro de contribuinte é porque eles pensam, a gente só não quer se livrar desses prédios, desses 77 mil prédios. Acho que eles querem garantir que tenham um império imobiliário. Nós também, e vocês provavelmente já sabem dessa, autoridades dos Estados Unidos testemunharam que 38 milhões de dólares em pagamentos da Covid foram para pessoas que o governo dos Estados Unidos sabia perfeitamente que estavam mortas. 38 milhões de dólares foram para pessoas mortas. Como exatamente isso funciona? O que isso realmente significa? Porque isso sempre parece e soa como se fosse simplesmente lavagem de dinheiro. Vai piorar, eu prometo para vocês. Vai piorar muito. Aí tem só o turismo, onde eles simplesmente mandam dinheiro e milhões. Por exemplo, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional aprovou o envio de 6 milhões de dólares para impulsionar o turismo no Egito. A maioria das pessoas nem consegue pagar uma passagem para sair do país.
Mas eles querem garantir que caso você consiga pagar uma passagem para fora do país, talvez considere ir para o Egito. Então, eles mandam dinheiro para o Egito e, no total, já gastamos 100 milhões de dólares com o turismo egípcio. Por que isso parece lavagem de dinheiro? Além disso, o NIH deu 2,3 milhões de dólares para injetar filhotes de Beagle com cocaína. Sim, adoráveis filhotes de Beagle. Eles disseram, olha, vamos precisar de 2,3 milhões de dólares para injetar cocaína neles. E agora só fico pensando quanto desse dinheiro foi realmente para a cocaína. Por que o governo consegue cocaína com tanta facilidade? E o que está acontecendo aqui? Qual é o objetivo final disso tudo? Onde, adivinha só, nem mesmo esse dinheiro foi suficiente. Porque mesmo depois de receberem todo esse dinheiro, disseram que não tinham o equipamento adequado para drogar os filhotes. Então enviaram os filhotes para outro laboratório, o mesmo laboratório que tinha acabado de receber 13 milhões e 500 mil para injetar macacos com ebola, tuberculose e outros vírus mortais. Ok, ótimo. Agora, caso você esteja pensando que isso não pode piorar, isso é tão insultante. Por que estou trabalhando? Por que eles estão pegando meu dinheiro? Basta ouvir Rand Paul explicar mais sobre as coisas em que nosso governo gastou dinheiro. Coisas que você tem que trabalhar para dar suporte à agenda, como a necessidade de financiar esses programas tão importantes. Ouça com atenção. No início da década de 1970, William Proxmy, um democrata conservador, destacou que a National Science Foundation estava gastando 50 mil dólares para estudar o que faz as pessoas se apaixonarem. Agora, esse é um tema que eu acho mais apropriado para a revista Cosmopolitan do que para um estudo financiado pelo governo atualmente. Isso aumentou. Gastamos 1 milhão de dólares fazendo jovens tirarem selfies sorrindo e depois olharem para essas fotos mais tarde no dia para ver se olhar para fotos de si mesmo sorrindo te torna uma pessoa mais feliz. Isso te custou 1 milhão de dólares. Gastamos 1,5 milhão estudando o canto de acasalamento do sapo panamenho para ver se o canto dos sapos do campo era diferente dos sapos da cidade. Gastamos quase 1 milhão de dólares estudando a codorna japonesa para ver se elas são mais sexualmente promíscuas quando estão sob efeito de cocaína. Acho que poderíamos simplesmente ter feito uma enquete com o público sobre isso. O quê? Você nunca se perguntou se a codorna japonesa fica mais sexualmente promíscua depois de algumas carreiras de cocaína? Quero dizer, eu acordo todo dia e me pergunto isso sobre a codorna japonesa. E acho importante que continuemos drogando esses animais com cocaína. Digo, é como se as codornas estivessem por aí completamente insanas, porque estamos gastando milhões de dólares para descobrir se elas são ou não mais sexualmente promíscuas. Por que estamos fazendo isso? Será que estamos mesmo fazendo isso? Ou estamos só dizendo que estamos fazendo? Você consegue imaginar 1 milhão de dólares sendo dado para pessoas tirarem selfies só para ver se, depois de olharem para selfies delas mesmas, elas ficariam mais felizes? E exatamente como você está medindo essa felicidade? Tipo, quando você está medindo isso? Como isso realmente funciona? De novo, por que sempre parece que eles só estão lavando dinheiro através de organizações para pessoas? Mais burocratas, é claro, que estão na folha de pagamento deles, provavelmente recebendo salários absurdos para fazer esse tipo de coisa, talvez até experimentando um pouco da cocaína eles mesmos. Eu vou supor que, se você vai gastar milhões de dólares em cocaína, talvez a equipe que trabalha nessas coisas esteja um pouco agitada. Eu simplesmente não consigo acreditar. É loucura pensar que gastamos dinheiro nessas coisas todo ano? É engraçado, mas nem tanto quando você vive numa economia como a dos últimos 4 anos, em que as pessoas sentem que estão sendo roubadas e vão ao supermercado, pegam 2 itens e parece que dizem $1.000, por favor. Você pensa, só tenho um pacote de batatas fritas. Como assim $1.000? Enfim, então o Trump decidiu acabar com isso e contratou alguns caras ricos para fazer isso. Elon Musk é VK Ramaswamy. Como eu disse, faz todo o sentido porque esses caras não vão para DC para tentar ficar ricos. Em uma declaração feita no Truth Social, Trump nomeou oficialmente os dois para o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental. Aqui está o que ele tinha a dizer. Tenho o prazer de anunciar que o grande Elon Musk, trabalhando em conjunto com o patriota americano VK Ramaswamy, liderará o Departamento de Eficiência Governamental. Juntos, esses 2 grandes americanos abrirão caminho para que minha administração demita, desmonte a burocracia governamental, elimine regulações excessivas, corte gastos desnecessários e reestruture agências federais essenciais para o movimento Salve a América. Isso pode se tornar potencialmente o projeto Manhattan do nosso tempo. É esse último parágrafo que é ainda mais impressionante, porque ele diz ao final que o trabalho dele será concluído até, no máximo, 4 de julho de 2026.
Um governo menor, com mais eficiência e menos burocracia, será o presente perfeito para a América no 250º aniversário da Declaração de Independência. Estou confiante de que eles terão sucesso. Sim, isso só me faz sentir tão bem e patriótico ao ouvir isso, porque esse não era o sonho dos nossos pais fundadores. Eles entendiam que a tributação era roubo. E quando a tributação foi introduzida, quero dizer, imposto de renda é roubo. E quando foi introduzido foi porque, vai ser temporário. É porque há uma guerra e, portanto, precisamos taxar vocês para que possamos vencê-la. E então, é claro, eles nunca, jamais desfazem essas coisas. Eles nunca desfazem essas medidas temporárias que dizem estar sendo implementadas para nossa segurança ou para que possamos vencer uma guerra temporária. Guerras simplesmente nunca acabam. Então, ouvir ele fazer essa promessa é um grande compromisso assumido. E eu tenho toda a fé do mundo. Eu não conheço o Elon Musk, mas tenho toda a fé do mundo no Ver Ramaswamy porque realmente pude ver sua visão, sua energia, seu foco. Ele é absolutamente brilhante. E estou muito feliz que Trump e ele possam se unir nisso com Elon Musk para fazer isso acontecer. Vai ser grande. Estou dizendo para vocês, isso é algo para ficar de olho. Então fique feliz, fique contente porque pelo menos algumas coisas estão indo do nosso jeito. Talvez não tudo, mas estou lhe dizendo, nos próximos 2 anos nós apenas ganharemos a Câmara. Oficialmente. Demorou para anunciar, mas ganhamos a Câmara. Temos o Senado e a presidência. Os próximos 2 anos vão ser divertidos, pessoal. Tudo bem. Uma pausa rápida para lembrar vocês sobre o preborn, porque, de muitas maneiras, esse passado trouxe o aborto para o primeiro plano. Há muitos estados que radicalizaram o aborto e milhares de bebês continuarão perdendo suas vidas. É por isso que o Ministério Preborn, a maior organização pró-vida do país, está na linha de frente para bebês e mães em risco que enfrentam gestações não planejadas. A rede de clínicas Preborn está posicionada nas áreas com as maiores taxas de aborto do país, equipando-as com os recursos necessários para salvar essas vidas preciosas e oferecer apoio compassivo às mães por até 2 anos após o nascimento, tudo sem custo algum. A Preborn sabe que quando uma mulher vê seu bebê em um ultrassom, ela tem o dobro de chances de escolher a vida. Por isso, nossa meta de final de ano é patrocinar 20 mil ultrassons, salvando mais de 15 mil bebês. Então, espero que você nos ajude a alcançar essa meta. Custa apenas $28 para patrocinar um ultrassom. Qualquer doação, seja grande ou pequena, será destinada à vida. E agora a Preborn irá igualar sua doação, dobrando o valor. Então, por favor, doe. Basta discar 250 libras e dizer a palavra-chave BABY. Novamente, é 250 libras BABY. Ou você pode acessar preborn.com Candace. Novamente, é preborn.com Candace. Certo, essa história do Nick Fuente é um dilema bem interessante. Então, vou contar o que aconteceu para te dar o contexto e explicar como isso levou a essa ativista feminista a aparecer na porta dele. Basicamente, logo depois que Donald Trump venceu, houve muita trollagem mesmo acontecendo online. Eu participei, obviamente, porque parecia uma grande vitória depois que todas as celebridades estavam chorando e basicamente sendo tão presunçosas sobre como os americanos votariam só porque a Beyoncé estava aqui e a J.Lo estava aqui e o LeBron disse alguma coisa. Então, nos divertimos um pouco nas primeiras 24 horas. E parte disso foi que muitos homens de direita, homens conservadores, estavam trollando a esquerda, fingindo que todos os seus piores pesadelos estavam realmente se tornando realidade. Meu ex-colega Matt Walsh foi um desses homens. Aqui está o que ele tweetou. Ele escreveu: "Agora que a eleição acabou, acho que finalmente podemos dizer que sim, na verdade o projeto 2025 é a agenda. LOL. Vi isso em todos os noticiários. Ele estava no Daily Mail. Eles ficam tipo, meu Deus, nós sabíamos que era real." E foi muito engraçado que os repórteres o levaram ao pé da letra. Ele não tem nada a ver com a administração. Ele não tem ideia de qual é a agenda deles. Mas eles estavam, obviamente, em uma espiral emocional. Eles acharam isso legítimo. Da mesma forma, Elijah Scheer tweetou isso. Ele escreveu, isto é, vamos lá, pessoal, isso é engraçado. Ele escreveu que, a partir de janeiro, será lei que as mulheres se vistam assim. E ele tem mulheres enfileiradas vestidas com trajes de Handmaid's Tale. E as pessoas surtaram e pensaram, meu Deus, eles finalmente estão mostrando a sua mão. Nós dissemos a vocês que vocês tinham que votar para evitar isso, e agora eles estão dizendo que todos nós teremos que usar essas fantasias. Mas a esquerda não conseguiu perceber esse troll. E Nick Fuentes meio que conquistou o troll quando tweetou isso. Ele tweetou, seu corpo, minha escolha para sempre. Olha quantas visualizações. Esse tweet tem 93,8 milhões de visualizações. Isso causou um alvoroço e as pessoas estavam noticiando como se fosse legítimo, como se ele tivesse alguma conexão com a campanha de Trump, ou como se ele fosse, de repente, se tornar uma pessoa que seria nomeada para um cargo. Eles surtaram, perderam a cabeça.
E então, o que aconteceu em resposta foi que alguns ativistas de esquerda decidiram descobrir onde ele morava e publicaram o endereço dele online. Nick foi doxado. Eles disseram, aqui está o endereço dele. Uma jovem mulher, na verdade, ela tem 57 anos. Uma mulher mais velha ou de meia idade, pode-se dizer, que se descreve como uma agitadora feminista vegana, decidiu ir até a propriedade dele. O nome dela é Marla Rose. E ela decidiu ir além. Ela não estava apenas do lado de fora observando a propriedade, ela decidiu tocar a campainha dele e confrontá-lo. E nós sabemos disso, aliás, isso não é boato. Isso não é supostamente essa mulher então foi ao Facebook e se gabou do que tinha feito. Ela não esperava que Nick Fuentes tivesse a reação que teve. Ele jogou spray de pimenta nela. Ele literalmente jogou spray de pimenta nela. E ela tem a gravação. Ela divulgou a gravação. E eu vou mostrar essa gravação pra vocês agora. Assista e ouça. Oi, meu Deus. Com licença, posso perguntar o que exatamente você está fazendo aqui, por favor? Então parece que o celular dela entrou de alguma forma. Ela diz que ele pegou o celular dela e jogou spray de pimenta nela. E em uma entrevista para a Vice, porque ela estava dando entrevistas imediatamente depois, ela disse que o que aconteceu foi que ela estava do lado de fora da casa dele, tirando vídeos e fotos. Eu não sei com que objetivo, novamente, provavelmente porque ela fazia parte do grupo de pessoas que estavam divulgando informações pessoais dele. Ela já tinha postado o endereço dele no Facebook. O Facebook tinha removido a postagem. E ela disse que enquanto estava tirando esses vídeos e fotos, outra mulher que também estava perseguindo ele do lado de fora disse algo para ela como: "É aqui que aquele babaca mora? Você deveria tocar a campainha dele e descobrir." E então ela disse a Vice que aquilo parecia um desafio. Então ela foi até a porta da frente. Ela diz que não há leis no nosso estado contra fazer isso. Não havia placas de proibido entrar ou de proibido vendedores. Não havia nenhum portão fechado ou cerca. Então ela sentiu que tinha permissão para fazer aquilo. E ela mal tinha tocado a campainha quando ele escancarou a porta e a borrifou com spray de pimenta ou gás de pimenta, sei lá. E quando perguntaram se ela iria prestar queixa, ela disse que, pelo que entendeu, tem alguns meses para decidir e ainda está pensando. Eu não quero acabar em um gulag agora que o Trump foi eleito. Ok, as pessoas estavam debatendo se isso era ou não a coisa certa a se fazer. Estavam mostrando fotos dela e agora ela está com o cabelo pintado de cores bem chamativas. Algumas pessoas diziam, bem, essa é uma mulher de 57 anos e ela não representa uma ameaça. E eu realmente discordo disso. Desculpa, fui só eu que estava vivo durante a época do Antifa, quando um monte... nada. Era mais assustador do que um grupo de pessoas marchando com cabelos roxos e olhares enlouquecidos, fazendo coisas como atirar cadeiras em restaurantes e incendiar certas coisas. E essas eram pessoas que pareciam frágeis e inofensivas. Mas eles foram radicalizados pela ideia de odiar Trump e odiar seus apoiadores. E aqui está o acordo. Estes são. E eu vivo num estado onde, a propósito, você pode se manter firme. Eu. E digo isso agora como pai e como mãe. Se uma pessoa colocasse meu endereço na internet e depois de gravar vídeos e tirar fotos decidisse tocar a campainha e eu visse você conversando com alguém lá fora e eu tivesse crianças lá dentro, o melhor cenário seria você ser atingido por spray de pimenta. Esse seria o melhor cenário possível se você estivesse em seu estado de origem. Poderíamos simplesmente atirar em você. Tipo, ela poderia realmente ter acabado levando um tiro se isso tivesse acontecido em algum lugar como Flórida, Texas ou Tennessee. Isso não é algo inteligente para as pessoas fazerem. E como eu disse, presumir que alguém é inofensivo quando você já sabe que a pessoa é tão louca a ponto de divulgar seu endereço e sinalizar para outras pessoas irem até sua casa por causa de um troll online, isso é uma suposição muito leve. Não é uma suposição que eu faria. E é engraçado porque o policial que, pelo que entendi, estava na cena meio que percebeu isso. Por que você está reclamando do que aconteceu aqui se foi você quem se colocou nessa situação? Ela compartilhou isso. Marla Rose compartilhou isso na página dela no Facebook. Ela escreveu: o policial realmente teve a ousadia quando perguntei sobre prestar queixa de dizer, por quê? Eu disse estupefato por agressão. E ele disse, bem, você foi até a porta dele. Sim. Obrigado, Bascup. Essa é apenas uma daquelas coisas em que as pessoas querem ser oprimidas e se meterem em encrenca, tentando ver se há leis que lhes permitam dizer que foram vítimas quando são elas que estão começando o confronto. Você poderia simplesmente ter passado pelo tweet ou entendido que as pessoas estavam apenas provocando e sendo extremas porque estavam tentando fazer parecer que todos os seus pesadelos da MSNBC e da CNN eram realidade, quando na verdade não eram.
Então, a juíza Candice disse que teve sorte, que só foi atingida com spray de pimenta, e que poderia ter sido muito pior se ela tivesse aparecido na porta de alguém que estivesse em modo total de mãe ursa. E isso eu simplesmente não consigo nem imaginar. Eu passaria pelo menos uma noite na prisão, mas dormiria tão bem naquele chão de cela, naquele chão de cimento. Eu dormiria tão bem, sabendo que defendi meus filhos e sabendo que a lei estava do meu lado. Em um estado como o Tennessee, você simplesmente não faz as pessoas se sentirem ameaçadas, aparecendo na casa delas com olhos enlouquecidos e cabelo roxo. Certo, pessoal, antes de entrarmos no que está acontecendo na MSNBC, também vejo vocês comentando sobre a nomeação da Tulsi Gabbard no chat. E sim, houve muitas nomeações. Vou falar sobre isso na sessão de comentários. Mas só quero lembrar vocês sobre a Naime, porque este episódio é patrocinado pela Naime Skincare, minha marca de cuidados com a pele favorita. Eles ficaram conhecidos como a empresa de cuidados com a pele do ZEUA porque formulam e fabricam todos os produtos aqui, enquanto apoiam causas pró-americanas. A Naime Skincare é americana, então você recebe cuidados de luxo entregues na sua porta por um preço acessível. A Naime tem tudo para reconstruir uma rotina diária incrível de cuidados com a pele, para limpar, iluminar, proteger e ajudar na luta contra sinais de envelhecimento. Outro motivo pelo qual eu amo a Naime é que eles são uma empresa liderada por cristãos que se mantêm firmes em seus valores de fé, família e liberdade. E se você se inscrever agora em nameskincare.com para uma assinatura e economizar 15% na sua rotina, você também economizará mais 5% se usar o código CANDACE no checkout, além de receber um G grátis a cada terceiro pedido. Então, se você não tem certeza por onde começar, pode fazer o quiz de cuidados com a pele deles para encontrar a rotina perfeita para a sua pele. NEMEskincare.com, código promocional CANDACE, hoje. Ok, então a MSNBC está enfrentando uma grande queda de audiência após a vitória eleitoral de Trump, já que mais da metade do público do horário nobre está fugindo. Então isso é um êxodo. Isso é um êxodo da MSNBC. A audiência no horário nobre deles despencou 54% nos dias após a vitória de Donald Trump. E eles são de propriedade da Comcast, aliás, que costumava ter uma média diária de 1,1 milhão de telespectadores ao longo de outubro e agora está vendo seu público encolher para uma média diária de 736 mil. Então eles estão percebendo que isso não vai funcionar a longo prazo. Isso representou uma queda de 31% após a vitória decisiva de Trump, e não para por aí. São os programas do horário nobre deles, incluindo um que eu nunca ouvi falar, Alex Wagner Tonight, All In with Chris Hayes e The Last Word with Lawrence Unold. Eles tiveram uma queda de 54% na audiência, de acordo com dados da Nielsen, e seus índices no horário nobre nos dias após a eleição caíram 51% em relação ao total do ano, enquanto a audiência da Fox News subiu 58% no mesmo período. Agora isso não surpreende realmente ninguém. Na verdade, fico surpreso que eles ainda estejam no ar, depois de todos esses anos de Trump. É realmente algo que me deixa perplexo que ainda haja alguém assistindo a MSNBC ou a CNN, e se eles estão procurando uma razão para isso enquanto temos todos esses podcasts que agora lideram as paradas, com uma audiência maior do que a deles, e eles tentam resolver essa equação. É desinformação? É informação falsa? Por que ninguém mais quer nos ouvir? Eu sempre acho bom fazer uma viagem pela memória e assistir a MSNBC como eles eram, o que eu diria que foi o auge deles. E esse auge continuou por anos após a primeira vez que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Vamos relembrar esse clipe incrível que nunca envelhece. Ouça só. A América está chorando esta noite. Não sei quanto da América, mas uma parte muito, muito significativa. E eu quero dizer, literalmente chorando. Todo mundo está chorando e muito abalado. E é o fim do mundo para eles. Parece o fim do mundo. A gente estava assistindo Lifetime ontem à noite, certo? E eu fui ficando bêbado aos poucos, foi isso que aconteceu comigo. Como explicamos como isso é possível? Como isso aconteceu? Político experiente versus falso ginecologista racista. Façam seus abortos. Agora porque vamos ter que aceitar e conviver com isso. Aliás, você está acordado. Você não está tendo um sonho terrível, terrível. Você não está morto nem no inferno. Esta é sua vida agora. Nossa eleição. Somos nós. Este é o nosso país. Hoje é uma terra diferente do que era há 24 horas. É um lugar diferente. Simplesmente está diferente. A mulher que o presidente Obama chamou de a pessoa mais qualificada de todos os tempos a concorrer à Casa Branca não conseguiu avançar. A pergunta que fica é, quem conseguirá? Preocupações mais profundas nesta noite de que a luz brilhante da democracia mundial se apagou. A decência foi derrotada ontem à noite.
E é isso que torna tudo isso tão doloroso? Isso foi uma reação branca. Foi uma reação branca contra um país em transformação. Foi, em parte, uma reação branca contra um presidente negro. E é aí que está a dor. Então sim, você poderia só assistir a uma novela de canal de novelas. Acho que é isso que os telespectadores deles perceberam. Se eu for assistir a isso, é melhor ver logo um canal de novelas. E como eu disse, eles têm mantido isso mais ou menos. Vimos isso claramente durante a noite da eleição. Eles são tão dramáticos, eles são tão exagerados. Eles fingem que o mundo está acabando, e então o mundo simplesmente continua não acabando. É como se eles fingissem que tudo acabou e então continua não tendo acabado. Então sim, a audiência caiu. A CNN está anunciando demissões em massa neste momento. Eles estão dizendo que precisam cortar gastos. E alguém me perguntou mais cedo, eu fui ao programa do Neil Oliver e ele disse: você acha que eles podem reverter a situação? Sabe, se demitirem as pessoas certas e contratarem as pessoas certas? E minha resposta honesta é não, porque uma vez que você trai a confiança, é muito difícil recuperá-la. E já faz tempo demais. Tipo, eles têm chamado as pessoas de racistas, sexistas, supremacistas brancos e misóginos por uns bons 8 anos já. 8 anos, na verdade, desde que o Trump desceu aquela escada rolante em 2015. Eles repreenderam o público, disseram que tudo o que eles pensam está errado e é retrógrado. E você não vai simplesmente apagar isso da mente das pessoas como num passe de mágica e fazer o Jeff Bezos escrever uma carta dizendo: ei, ninguém está mais nos ouvindo. Eu aprecio o esforço. Acho que foi um momento tremendamente humilde do Jeff Bezos, no Washington Post, admitir que eles erraram em algumas coisas. Já consigo perceber que a cobertura está mudando um pouco e que eles estão falando sobre podcasting de uma forma mais favorável. Na verdade, recebi uma boa cobertura na Vanity Fair, ou pelo menos uma cobertura justa. Nem foi uma boa cobertura, mas sim uma cobertura justa 2 vezes na semana passada na Vanity Fair. E eu pensei, ok, os editores agora estão tentando virar a página, mas já é tarde demais. Tipo, os americanos não confiam mais em vocês. E acabou completamente. É por isso que ninguém realmente se importa que Don Lemon esteja anunciando que vai sair do X. E você pode imaginar os motivos dele. Os motivos dele são que os termos de serviço são injustos. Deixe-me deixar o Don Lemon explicar com as próprias palavras. Ouçam só. Oi, pessoal. Eu, Dom, adorei me conectar com todos vocês no Twitter e depois no X durante todos esses anos. Mas chegou a hora de eu deixar a plataforma. Eu já acreditei que era um lugar para debates e discussões honestas, transparência e liberdade de expressão. Mas agora sinto que não serve mais para esse propósito. A partir desta sexta-feira, 15 de novembro, o X implementa novos termos de serviço que determinam que todas as disputas sejam levadas exclusivamente ao Tribunal Distrital dos Andrew para o Distrito Norte do Texas ou aos tribunais estaduais no Condado de Tarrant, Texas. Os termos completos estão na minha declaração por escrito ou no site do X. Agora, como o Washington Post noticiou recentemente sobre a decisão do X de mudar os termos. Essa medida garante que tais processos sejam julgados em tribunais que são um polo para conservadores, o que, segundo especialistas, pode facilitar para o X se proteger de litígios e punir críticos. Acho que isso fala por si só. Você pode me encontrar no YouTube no programa Don Lemon Show. Essa é a minha parte favorita. Então ele diz que, agora nos termos de serviço você tem que processá-los no Texas e o Texas acredita na liberdade de expressão e isso fala por si só. Depois ele diz para você encontrá-lo no YouTube. Adivinha o que dizem os termos de serviço do YouTube? Sim, os termos de serviço do YouTube dizem que você tem que processá-los. Se você for entrar com uma ação judicial, tem que processá-los na Califórnia. Então eles são hipócritas. Eles simplesmente não conseguem parar de ser hipócritas. E eles acham que as pessoas são burras demais para perceber isso. E na verdade, eles só não estão felizes porque a liberdade de expressão está vencendo. A liberdade está vencendo e eles estão perdendo. E vão ser 2 anos muito empolgantes antes das eleições de meio de mandato. 2 anos em que sabemos que temos a Câmara, temos o Senado e temos o Salão Oval, e o Trump tem que causar impacto. Eu quero dizer isso porque sei que todo mundo está se sentindo um pouco dividido sobre as escolhas dele. Às vezes é uma escolha incrível e você pensa, meu Deus, sim, isso é maravilhoso. E de repente você fica coçando a cabeça. Você fica tipo, Marco Rubio. Por que Marco Rubio? E você sente que tem neocons que se infiltraram e de repente aparece alguém com a bandeira do America First. Estou tentando entender o que acho que está acontecendo. Olha, eu acho que o Trump aceitou dinheiro para concorrer. Nós sabemos que ele aceitou dinheiro para concorrer. Ele recebeu $100 milhões.
E eu acho que isso vem com alguns acordos silenciosos. E eu acho que ele está sendo pressionado por pessoas para justificar esses 100 milhões de dólares. Então ele vai ter que dar algo em troca para eles. E eles queriam o Mike Pompeo, que, como mostramos ontem, é um dos políticos mais corruptos ex-membros da CIA de todos os tempos, que é culpado, pelo menos acreditando no que o Tucker Carlson está dizendo, culpado de tentar planejar o assassinato de alguém com quem ele simplesmente tinha um desacordo, Julian Assange. Então eu acho que eles estão tentando colocar o Deep State de volta lá dentro. E Trump está lutando da melhor forma que ele conhece, com salvaguardas, nomeações de proteção, como colocar Matt Gaetz, colocar Tulsi Gabbard, colocando pessoas que ele sabe que realmente odeiam o Deep State. Quero dizer, Matt Gaetz foi uma vítima do Deep State. Então essa é uma nomeação incrível. Ele é o mais America First possível, porque viu como tentaram prejudicá-lo e arruinar sua vida com mentiras. Então, eu acho que o que Trump está fazendo é basicamente implementar freios e contrapesos. E isso vai ter que ser suficiente por enquanto. Vai ser perfeito? Não, não vai ser perfeito. Vou ser sincero com você. Não vou ser uma dessas pessoas que simplesmente aplaudem toda a nomeação ou ficam quietas sobre aquelas que eu acho que são péssimas. Mas ele é o melhor que temos e está parecendo muito bom com o Vivek Ramaswamy, Elon Musk, Tulsi Gabbard agora envolvidos. Ele precisa colocar o RFK Jr. lá na área da saúde. Confie em mim, parece que internamente eles já estão travando uma guerra. Então aproveite as vitórias. Entenda que as vitórias vão, eu acredito, ser suficientes nesses próximos 2 anos para vermos algumas mudanças importantes. E contanto que ele comece esse processo até chegarmos a 2028, acho que estaremos totalmente no America First. Então, vamos celebrar as vitórias, certo? Antes de eu chegar a alguns dos seus comentários, ou melhor, a essa última história que quero abordar, vou lembrar vocês sobre a American Financing, porque sei que há muitas pessoas se sentindo sobrecarregadas agora pensando nas próximas festas. É difícil pensar nisso quando tudo está mais caro e os cartões de crédito estão sendo levados ao limite. Então agora é a hora de quitar essa dívida e colocar suas finanças sob controle antes da temporada de festas. Se você é dono de imóvel, a American Financing pode ajudar a acessar o valor acumulado em sua casa para obter economia imediata. Eles economizam, para donos como você, em média, $800 por mês. Se começar hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca, garantindo fundo extra para as festas. Não custa absolutamente nada. Para descobrir quanto você pode economizar, o Natal vai chegar antes que você perceba. Então, ligue hoje mesmo para os consultores de hipoteca com salário fixo da American Financing. Ligue agora para 800-795-1210. Esse é o 800-795-1210. Ou você pode visitar americanfinancing.net Owens. Novamente, é americanfinancing.net Owens. Ok, estou mostrando este vídeo porque minha irmã me enviou e é tão fofo, vai te deixar de muito bom humor. Antes de eu responder algumas das suas perguntas. Esta é a jovem Laura Dalton, que acha que eu não vi o vídeo dela que está circulando no YouTube. E eu acho que isso é algo bom para vermos, porque acredito que a geração Z é a esperança. Eles realmente são. Eles estão despertando, e é por isso que você vê esses lobos nos governos lutando com mais força, como animais encurralados, percebendo que estão perdendo o contato com a geração mais jovem, e a geração mais jovem é o futuro. Laura Dalton postou isso no YouTube. Ouçam só. Oi, pessoal. Então eu simplesmente senti uma compulsão de fazer este vídeo, porque isso tem estado na minha cabeça, e espero que chegue a pessoa certa para quem estou direcionando esta mensagem. Eu só quero dar um grande reconhecimento e um enorme obrigado a Candace Owens e a todo o trabalho que você faz. Então, comecei a ouvir seu podcast toda vez que você publica ou faz upload de um novo vídeo. E isso realmente me ajudou de tantas maneiras, especialmente para aprender sobre a realidade do nosso governo. Eu já tinha ouvido falar sobre muitas dessas coisas e fiz minha própria pesquisa independente. E é louco perceber que quando você investiga o que realmente está acontecendo nos bastidores, quando faz só um pouco de pesquisa, percebe que nos servem uma imagem da realidade em uma bandeja enfeitada. E isso está tão distante da verdade. É tudo tão cuidadosamente selecionado para se encaixar em mentiras. Então, só quero agradecer a você, Candace Owens, por continuar falando a verdade. Sei que muitas pessoas estão realmente torcendo por você e que sua audiência continua crescendo. Acredito que você está fazendo a coisa certa. Eu pessoalmente orei por você, pelo seu bem-estar e pela sua segurança, porque realmente acho que você está expondo muitas mentiras profundas.
E quanto mais você continuar trilhando o caminho em que está, maior será o seu público, o que é ótimo, mas também é muito ameaçador para as pessoas que estão contando as mentiras. Então, só saiba que Deus está cuidando de você e que nenhuma arma forjada contra você prosperará. O que eu sei que você provavelmente já sabe. Mas é isso, só queria agradecer pessoalmente, muito obrigada. Meu nome é Lauren. Sim, estou aqui no noroeste do Arkansas. Então talvez você veja este vídeo, talvez não. Olha só, não só vi este vídeo como agora coloquei no programa. Então ela vai ver isso, pessoal, vocês podem apoiá-la. Vamos colocar um link para que vocês possam deixar um comentário para ela, dar um pouco de carinho e dizer que ela está no caminho certo. Eu sinto que nossos jovens da geração Z são simplesmente, como eu disse, eles têm a cabeça no lugar, eles sabem o que está acontecendo. Eles não acreditam na mídia tradicional, eles desligaram isso e eles estão me fazendo sentir tão otimista. Então, se você se pergunta por que eu estou tão feliz todo dia, é porque eu penso, olha só isso, cara. Olha o que está acontecendo. Eu sei que parece loucura porque há pessoas com plataformas como a CNN e a MSNBC que estão gritando, mas ninguém mais está ouvindo elas. Nós estamos vencendo. Ela é a prova de que estamos realmente vencendo. Então, fique feliz. Leve isso para o seu dia. Eu precisava te dar algo feliz e saudável para ouvir depois de falar sobre os gastos do nosso governo. Porque eu sei que alguns de vocês estavam pensando, eu nunca mais vou pagar um centavo de imposto na vida. Me coloquem na prisão. Certo, pessoal, vamos ler alguns dos seus comentários sobre episódios passados. Na verdade, não episódios passados. Vamos apenas fazer comentários ao vivo agora. Sara escreve, mais de 250 bilhões destinados a Israel com dólares dos impostos dos Estados Unidos. Não se esqueça dessa despesa. Além disso, obrigado pela minha resposta, Andect. Sim, quero dizer, isso é completamente insano. Eu não entendo como as pessoas podem realmente dizer que Israel tem o direito de se defender. Ok, mas será que eles conseguem se defender sem o dinheiro americano? Porque eu estou tão cansado de todo mundo ser beneficiário de assistência e de nos dizerem que temos que aceitar isso. Quando americanos não conseguem encher o tanque, não conseguimos abastecer nossos carros e nosso dinheiro vai para o exterior para outros. Nem temos fronteiras seguras. Dizem, não, seu trabalho é mandar dinheiro para que Israel tenha fronteiras seguras. Eu penso, que amizade é essa? O que recebemos de volta? Essa é a minha pergunta. Sei que não pode fazer essa pergunta, então apague do registro. Adam Robin escreve, garota, sou gay. Eu gosto de caras. Se você fosse solteiro, eu definitivamente consideraria trocar de time. Sério. Faça a América ficar reta novamente. Ok? Tô muito feliz por poder fazer com que gays se tornem heterossexuais. Faça a América ficar reta novamente. Essa pessoa escreveu, você já teme pela segurança dos seus filhos ou do seu marido por falar abertamente? Amo você. Olha, eu entendo que você pode encontrar um maluco por aí. Vocês adoram isso. Ontem, vocês nunca tinham ouvido falar de wackadoodle? E aí minha equipe me disse que esse é um termo exclusivamente do Nordeste do Zeuaia. Então sim, você pode encontrar um wackadoodle aqui ou ali. E a realidade é que eles só são poderosos em grupo. E eu realmente sou alguém que, se você convivesse comigo, provavelmente perceberia que eu não tenho medo desses esquerdistas malucos, e isso é na minha capacidade pessoal. Se colocarem meus filhos em qualquer tipo de risco, acho que eu me transformaria em um animal. Tipo, eu viraria um dragão e conseguiria cuspir fogo. Eu simplesmente estaria lá fora cuspindo fogo. Eu sei no que eu me transformaria. Eu me transformaria em uma codorna japonesa sob efeito de cocaína. É nisso que eu me transformaria. Com certeza. Com certeza. É para isso que servem os estudos. Eles querem ver no que a Candace vai se transformar se aproximarem dela e dos filhos dela. Próxima pergunta. Skittenhund escreve, esteticista aqui. Como anime se compara à dermalógica? Eu nunca usei dermalógica, então não posso fazer essa comparação para você. Ivy escreve, você seria a secretária de imprensa do Trump? Você seria a melhor. Se não, quem você gostaria de ver? Bem, eu seria a secretária de imprensa. Eu me divertiria muito sendo a secretária de imprensa. Mas provavelmente isso não vai acontecer, já que eu incomodei alguns grupos ao dizer que não deveríamos dar. Eles não deveriam poder fazer lobby e gastar centenas de milhões de dólares durante nossa eleição. Eu não acredito em lobby. Acho que isso deveria ser proibido. E isso significa que eu sou persona não grata, imagino, como secretária de imprensa, o que é totalmente aceitável. Eu já disse que vou votar no Alex Jones. Acho que a América merece isso. Seria a turnê de retorno perfeita. E, na verdade, ele provavelmente está mais do que preparado para o cargo, se você considerar o fato de que ele está transmitindo há tantos anos. Ele vem acompanhando o governo, ele entende o governo. Há décadas ele está no ar cobrindo o governo. Seria incrível e todos nós assistiríamos como se fosse Game of Thrones. Então esse é o meu voto para secretário de imprensa. Fora isso, eu adorava a Kayleigh McEnany. Achei que ela era de altíssimo nível. E simplesmente não acho que já tivemos um secretário de imprensa melhor.
pelo menos na minha memória. Minha memória não é das melhores, mas na minha lembrança, a Kayleigh McEnany realmente era o topo do topo. Alexia escreve, Candace 2028. Certo, pessoal, é o seguinte. Eu não tenho muita vontade de concorrer a um cargo, mas vou fazer essa promessa agora. Se vocês conseguirem fazer o Thomas Massie concorrer, eu vou concorrer com o Thomas Massie em 2028. É isso. Esse é o meu cara, esse é o meu candidato. Eu farei qualquer coisa, já disse muitas vezes, eu rastejaria sobre cacos de vidro para votar nesse homem. Se você não sabe o suficiente sobre ele, precisa pesquisar sobre ele. O fato de que, mesmo quando era jovem, ele participou de um programa chamado Top Geek, que ele mesmo fez toda a afiação da fazenda dele no Kentucky para que fosse sustentável. Ele enfrenta o USDA. Quero dizer, ele deveria ser nomeado, aliás, ele deveria absolutamente ser nomeado secretário de Agricultura na administração Trump. Mas, da mesma forma, ele incomodou algumas pessoas na AIPAC. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Na verdade, acho que Trump deveria nomeá-lo para mostrar às pessoas que ele não é controlado pela AIPAC, porque muita gente pensa assim. Eles pensam, bem, você recebeu 100 milhões do Adelson, isso significa que agora você está sendo controlado? E um forte sinal, um forte indicativo de que ele não está sendo controlado, seria nomear aquele congressista incrivelmente qualificado do Kentucky como secretário de Agricultura. Eu simplesmente adoro o Thomas Massie. E se ele me ligasse e dissesse, você quer concorrer? Eu diria, seria tipo, vamos comandar tudo isso. Vamos simplesmente comandar tudo isso. Aliás, pessoal, uma atualização rápida sobre o A Shot in the Dark Goose. Recebo tantas pessoas perguntando. Tivemos alguns problemas para conseguir os arquivos e já resolvemos esses problemas. Então, o episódio 2 de Shot in the Dark já está disponível no Locals, que aborda a injeção de vitamina K. E como prometi para vocês, no ano que vem, vamos ter toda a nossa nova rede online que vocês poderão acessar e que vai ficar muito bonita. Vai ficar igualzinho ao YouTube, mas ainda mais bonito. E você vai poder baixar toda a série de A Shot in the Dark. Então, não falta muito para esperar. Acho que meu marido disse que vai estar pronto em 15 de janeiro, porque ele é o cérebro, ele é quem comanda toda a operação. Aliás, se você quiser apoiar este programa e ajudar a manter nossa liberdade, já que fomos desmonetizados no YouTube, você pode acessar candice.locals.com e nos apoiar da maneira que puder. Você pode ir para clubcandice.com, garantir sua caneca, um copo Standus. Essa é outra forma de mostrar seu apoio. Somos eternamente gratos por todo o apoio de vocês até agora. Tem sido incrível estar no topo das paradas do Spotify desde que começamos isso, mesmo sem realmente saber o que estávamos fazendo, além do fato de que queríamos muito fazer isso. E é por isso que somos, como eu disse, eternamente gratos a todos vocês. Acho que não estou esquecendo de lembrar vocês de mais nada. Alguns de vocês compraram ingressos para a nossa turnê na Austrália. Nós adiamos essas datas para o primeiro trimestre do ano que vem, então vocês não precisam devolver os ingressos. Estamos lutando e estamos confiantes de que o processo de apelação será favorável para nós, considerando o quão clinicamente insano foi o que Tony Burke fez, antes mesmo de eu ter solicitado meu visto. Ele já disse que estava negado. Muito estranho, homem muito estranho, lugar muito estranho, tempos muito estranhos. Mas enfim, pessoal, a gente se vê amanhã